Olá, acadêmicos e profissionais de estética. Eu sou a doutora Tuane Krupek. Estou aqui hoje para compartilhar conhecimento com vocês, conhecimento e vivências sobre o doutorado e a pesquisa científica para esteticistas. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e parabenizar pelo evento, pela iniciativa de fazer esse evento, que é tão importante para nós como esteticistas, para compartilharmos conhecimento e conhecermos mais é, profissionais da área, mais do que eles têm a nos oferecer em relação ao conhecimento. Então, muito obrigada. Bom, hoje nós vamos abordar esses três pontos, então, qual que é a diferença entre informação e conhecimento científico? Uma esteticista realmente pode fazer pós-graduação? Qual que é o caminho para isso? E como a ciência pode ajudar nós, esteticistas, para o reconhecimento da nossa profissão, para a otimização do nosso trabalho, enfim. Vamos abordar esses três pontos. Eu começo, então, com uma frase do grande Leonardo da Vinci. Ele diz: os que se encantam pela prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Bom, nós da estética gostamos muito da prática, não tem como dissociar tudo que nós fazemos da prática clínica, mas, como diz a frase, né, a ciência é esse timão, essa bússola que nos ajuda a entender onde nós estamos indo, a entender por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo e nos ajuda a chegar em um resultado mais eficiente nos nossos tratamentos. Eu coloquei aqui um print de uma pesquisa no Google, uma pesquisa rápida, né? Eu coloquei lá o termo acne e apareceram 474 milhões de resultados em 0,66 segundos. Então, nós sabemos que o acesso à informação aumentou muito nos últimos anos, né? Muitas vezes nós estamos lá atendendo, nosso paciente chega questionando um procedimento, um cosmético novo que nós nem vimos ainda, porque eles estão conectados às redes, estão vendo tudo que está acontecendo, então eles têm muita informação, certo? Isso é informação. Agora, esse print é de uma tela do PubMed, que é uma das principais bases de dados da saúde que nós utilizamos para buscar artigos, né, estudos científicos, e usando o mesmo termo, acne, eu cheguei a 18.345 resultados. 18.345 artigos sobre acne que foram publicados de 1872 a 2020. Isso é conhecimento científico. Mas qual que é a diferença entre informação e conhecimento científico? A informação é o conjunto de dados que são apresentados com base nas experiências profissionais e opinião de uma pessoa. Ela pode abordar um ponto da doença, pode abordar um cosmético utilizado, enfim, é uma forma de apresentar dados, né, da forma como a pessoa os interpreta, sem ter uma metodologia específica para isso. Já o conhecimento científico, ele é construído a partir da investigação científica e da pesquisa, utilizando um método científico, que tem passos, né, bem detalhados e a análise é bem rigorosa em relação aos dados que foram obtidos com aquela pesquisa. Então, o conhecimento científico ele é objetivo, metódico, passível de demonstração e replicação. Então, se você encontrar um artigo, você tem lá a metodologia e você pode replicar aquilo para ver quais resultados você obteve, né? Os resultados daquele artigo foram analisados de forma a minimizar o máximo possível as experiências profissionais e a opinião da pessoa, né? Por isso que a gente usa muito análise estatística para isso. Então, esses dias eu vi um vídeo de uma pesquisadora, achei sensacional. Ela começava dizendo que ciência não é questão de opinião. E realmente não é questão de opinião. Se você não acreditar em gravidade, não acreditar que existe a força da gravidade, se você for para um alto de um prédio pular, você vai cair, acreditando ou não na gravidade. Então, tem
bases já muito bem estabelecidas em relação do conhecimento, né, em relação à saúde, em relação à estética, fisiologia. Não é uma questão de opinião, né? São dados que são provados, já cabe a nós utilizar bem ou não eles, né? Mas o conhecimento científico, ele também não é parado, né? Ele está o tempo todo em movimento. Então, é claro, posso questionar algum resultado, devo questionar, mas preciso ter uma metodologia para avaliar isso, porque senão eu só estou jogando palavras ao vento. O que é método científico? Né, que eu comentei que a ciência é baseada no método científico. Bom, método significa caminho para se chegar ao fim. O método científico, como nós conhecemos hoje, ele se originou nesse livro do René Descartes, chamado Discurso do Método, e o método científico hoje, ele consiste basicamente nesses passos que estão nessa figura super didática, achei muito bonitinha, então trouxe para compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo, está ali no número 1, é a observação. Então, os pesquisadores, eles observam alguma coisa que está acontecendo, por exemplo, eu observo que o meu paciente tem uma maior excreção de urina após a drenagem linfática manual. Observo isso. Aí vem o número 2, me vem a pergunta. Bom, então será que a drenagem linfática manual faz com que aumente a excreta de urina? O terceiro ponto, a pesquisa. Então, levantei esse questionamento, eu vou pesquisar para ver se já tem estudos relacionados ao tema. Se tem algum estudo que mostra que é possível isso acontecer, se faz sentido que isso aconteça baseado na fisiologia do corpo humano, né, que já tem várias coisas bem estabelecidas. Então, vou buscar, né, se já tem dados relacionados a esse assunto. O quarto ponto é a hipótese. Então, a partir da minha pergunta e do que eu encontrei na literatura científica, eu formulo a minha hipótese. Então, a minha hipótese pode ser a drenagem linfática manual aumenta a excreção da urina. Mas ainda é uma hipótese. Então, eu vou para o quinto passo, que é a experimentação. Então, eu vou definir como eu vou avaliar se realmente a drenagem linfática manual aumenta a excreção de urina. Aí, nesse ponto, eu preciso ter formas de avaliação bem definidas, né, critérios bem estabelecidos, e eu preciso fazer com que o meu estudo seja o mais confiável possível, digamos assim. Preciso eliminar o máximo de variáveis possível, né, o máximo de coisas que possam interferir no resultado da minha pesquisa. Depois que eu fiz a experimentação, eu vou ter muitos dados para analisar. Então, eu vou para essa etapa de análise de dados, a etapa 6. Nessa etapa, então, geralmente nós utilizamos a estatística, né, no caso a bioestatística, para facilitar essa interpretação dos dados e para ter uma resposta também mais fidedigna, que não seja só baseada na nossa observação dos dados, mas que tenha um teste estatístico que mostre que realmente tem alguma diferença, que eu poderia ter comparado, por exemplo, antes e depois da drenagem linfática manual. Enfim, nessa etapa a gente vai analisar os dados que foram obtidos. E por fim, eu tenho a conclusão. Na conclusão, eu vou responder a minha hipótese. Realmente, a drenagem linfática manual aumenta a excreção de urina? Sim ou não? Lembrando que em pesquisa, todos os resultados são resultados. É muito importante que se tenha publicação tanto de resultados positivos quanto dos negativos, né? Muitas vezes, quando nós fazemos pesquisa, nós queremos que o resultado seja o que a gente espera, né? Queremos reafirmar a nossa hipótese, mas não ter um resultado positivo em relação à nossa hipótese é um ótimo resultado também, porque eu já consigo negar aquela hipótese, né? E aqui eu saliento novamente que a ciência, o método científico, é um processo contínuo, né? A ciência está em constante movimento. É como se fosse uma parede de tijolos que está sendo construída ao mesmo tempo. Então, pode ser que quando você está nesse processo de desenvolvimento da pesquisa, alguma pessoa
observe, né? Você conta a sua pergunta para alguém, o seu questionamento, e a pessoa já vai estudar e chega a uma hipótese diferente. Pode ser que quando você esteja na sua fase de experimentação, alguém pense em uma forma de provar aquilo, de experimentar aquela situação de forma diferente. Pode ser que os seus dados alguém interprete de uma forma diferente, proponha uma outra pesquisa a partir disso, ou a partir da sua conclusão. Então, a pesquisa, a ciência, ela está em constante movimento. Precisamos entender isso, né? O conhecimento, nós temos bases estabelecidas e partimos dessas bases, né? Como eu coloquei aqui, a etapa 3, essa pesquisa, mas constantemente vão surgindo novos estudos, e aí cabe a nós analisar se esses estudos são realmente confiáveis. Mas aí quer dizer, então, que é só fazer uma pesquisa, isso já virou ciência? Toda pesquisa é válida? Como funciona isso, né? Então, como eu acabei de dizer, a pesquisa vai ter como base um conhecimento estabelecido, posso questionar, sim, ok, mas, por exemplo, aquela história de sempre, de que a gordura sai na urina, ela é comprovada simplesmente se a gente observar, essa hipótese é refutada simplesmente se a gente ler um livro de fisiologia e entender como que é o processo de filtração renal, certo? Então, é importante ter como base um conhecimento bem estabelecido. Ter condições controladas, por isso que muitas vezes na pesquisa nós utilizamos animais, porque você tem animais que são muito parecidos geneticamente, né, praticamente iguais, e aí quando a gente vai fazer pesquisa com seres humanos, são muitas variáveis que nós precisamos considerar. Precisamos ter o mínimo de variáveis possíveis, então essas variáveis são fatores que vão influenciar no meu resultado, que podem influenciar nos meus resultados, controlar as influências externas o máximo possível e mensurar sem levar em conta a própria opinião. Já viu algumas vezes, infelizmente, trabalhos serem apresentados, por exemplo, o estudo de caso ser apresentado de um dado tratamento que foi realizado e a paciente apresentou uma redução de medidas considerável, né, depois da aplicação e tal. Porém, a pessoa não mensurou, lá na coleta de dados, a pessoa não mensurou um item básico né, nessa questão, que seria o peso do paciente. Então, se o paciente perdeu, sei lá, 5 quilos, já teria aquele resultado que ele obteve. Então, não tem como saber se o resultado foi realmente do tratamento que foi realizado ou se foi de uma outra variável. Por isso que a gente precisa tentar controlar ao máximo essas variáveis, ou pelo menos analisar essas variáveis, né? Então, quando a gente faz um tratamento corporal, analisar o peso, por exemplo, é um item básico e importante para eu entender se não foi a dieta que o meu paciente fez que levou aquele resultado, né? Então, se a gente vai provar cientificamente, para provar cientificamente, essas variáveis precisam estar bem controladas, né? Preciso avaliá-las durante a minha pesquisa. Quais tipos de estudo a gente tem? Então, nós da estética geralmente gostamos das pesquisas clínicas, né, feitas com o paciente, que a gente já consegue ver o antes e depois e tal. Esse tipo de pesquisa seriam os ensaios clínicos. Então, nós temos esses 3 tipos de pesquisa, basicamente: os estudos observacionais, os estudos de intervenção, que são os ensaios clínicos, e as revisões, né? Os observacionais, eles vão, como o próprio nome diz, observar uma determinada população, por exemplo, frente a determinados fatores. É comum ser realizado, por exemplo, em relação à alimentação, observar a população de tal país durante tal período para verificar o que eles apresentam de alterações na saúde por conta da alimentação que eles têm. Vocês já devem ter visto algum estudo assim. Os estudos clínicos, eles podem ser não controlados ou controlados e randomizados. Aí a gente tem o tipo não cego, cego e duplo cego. O que é isso, afinal?
Bom, padrão ouro de ensino de ensaios clínicos, né, os melhores estudos clínicos, eles são estudos controlados e randomizados e duplo cego. O que significa isso? Então, como o próprio nome diz, são controlados. Ser randomizado significa que os pacientes, por exemplo, se for uma pesquisa com pacientes, eles foram randomizar, significa dividir em grupos, então eles foram divididos em grupos aleatoriamente. Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa para testar o efeito de um creme de massagem com cafeína e comparando com um creme de massagem sem cafeína, sem nenhum ativo lipolítico. Então, se o estudo fosse duplo cego, nem eu, enquanto pesquisadora, nem o meu paciente saberia se o creme que eu estou aplicando tem cafeína ou não. Por quê? Porque o saber o que está sendo aplicado pode gerar um viés na pesquisa, né? Como eu já sei que a cafeína é lipolítica, eu vou acreditar que aquele paciente vai ter um resultado por conta disso. Por isso que os ensaios clínicos randomizados e duplo cegos são considerados o padrão ouro, porque você consegue eliminar o máximo de variáveis possíveis, né, nessa determinação do tipo de estudo. Aí nós temos também as revisões, então tem revisão de literatura. Na revisão de literatura, os estudos são selecionados mais aleatoriamente, né? Então, para nós termos uma revisão que aborde, por exemplo, a acne que eu pesquisei lá no início, vou ter termos de pesquisa definidos, vou ter as bases de dados onde eu vou pesquisar esses artigos e o tempo, o período que eu vou fazer essa pesquisa. Na meta-análise, tem um grupo de pessoas que analisa os artigos, então não sou só eu que vou fazer essa análise. Tem vários critérios que são analisados, e aí essas pessoas vão extraindo informação dos artigos, e a partir desses estudos geram um conhecimento, né? Geram uma afirmação em relação àquele tratamento. Por exemplo, poderia, nesse mesmo tema que a gente estava, analisar estudos em que foi feita a drenagem linfática, manual, e aí eles observaram todos os resultados que foram obtidos, o tipo de estudo. Então, é feita uma seleção bem criteriosa, e não é só uma pessoa que analisa o artigo, para ver se ele faz parte desse estudo ou não. Então, a meta-análise é uma ótima opção também, porque aí nós temos, no ensaio clínico, eu vou ter o resultado de uma pesquisa. Na meta-análise, os pesquisadores analisaram várias pesquisas sobre aquele assunto. Então, quando nós encontramos meta-análise de um determinado assunto, é uma ótima opção para estudar, tá? Então, esses são os tipos de estudos que nós encontramos. Ah, mas como que eu vou saber se esse estudo é confiável ou não? Então, no Brasil, nós temos um sistema de classificação de revistas, né? Não só das revistas brasileiras, mas o Brasil faz essa classificação. Ela é usada em vários países, e no Brasil ela é feita pelo sistema Qualis, da CAPES. Então, para pesquisar, vocês entram na plataforma Sucupira, e aí vão aí na opção Qualis. Aí vocês podem pesquisar pelo título da revista, por exemplo, para ver o quão confiável é essa pesquisa. Por quê? As revistas, elas são classificadas, né, nesse Qualis, elas são classificadas de A1 até B5 ou C. Então, as melhores revistas, elas, né, que têm os melhores artigos, as revistas mais renomadas, elas são as A1. E elas têm um alto fator de impacto. Esse fator de impacto, ele é medido a partir de quantas vezes esse artigo foi citado, essa revista foi citada, enfim. Então, são estudos de alto padrão. É bem difícil publicar em revistas assim, então são estudos realmente bem detalhados e com resultados confiáveis, né? Porque aí quando você submete um artigo, a revista analisa criteriosamente se toda a metodologia que você utilizou, a sua análise de dados é confiável. E o C, que não está aparecendo aqui, são os artigos que eles não são indexados. Então, a gente não encontra
eles nas bases de dados, como, por exemplo, Cielo, PubMed, né? Então, a categoria C já é bem ruim. E aí vocês vão. É claro, isso também está em constante avaliação, né? Então, as revistas podem ir aumentando ou diminuindo na classificação. E aí vocês podem pesquisar, então, o tema, o título, pelo título da revista, o nome da revista e a área. Bom, depois de falarmos sobre a ciência, sobre a importância da ciência, muitos de vocês podem estar interessados em entender melhor como é esse caminho da pós-graduação, né? Como que eu faço para entrar no mestrado, no doutorado. Então, vamos conversar sobre isso agora e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha vivência também do que aconteceu e como aconteceu. Eu até coloquei aqui, né, que tudo começou por acaso. Realmente foi meio que por acaso, né? Fui convidada para participar da iniciação científica já no primeiro ano da faculdade, e aí acabei me apaixonando, né? Eu fiz várias pesquisas, 3 pesquisas, uma em cada ano da graduação, e isso desenvolveu ainda mais o meu senso crítico, essa minha necessidade de entender o porquê das coisas. Então, esse foi o caminho que eu percorri, né? Eu fiz a graduação em uma faculdade particular, e aí, terminando a graduação, né, os meus orientadores da graduação sempre me incentivaram a continuar com os estudos. Não tinha um mestrado na faculdade particular que eu estudava, então a minha opção era ir para uma faculdade pública, né? De início tinha algumas indicações, né, alguns professores com quem eu poderia conversar aqui na Universidade Estadual de Maringá, né, para fazer o mestrado e tal, mas aí acabou que o programa que eles estavam não aceitava professores, não aceitava profissionais que não fossem farmacêuticos, era restrita a farmacêuticos. Então foi uma fase assim difícil de desilusão, né, porque parecia que estava tão certo fazer o mestrado e tal, conhecer esses professores e ir para o mestrado. Então foi uma fase de o que que eu vou fazer agora e como que eu vou conseguir trilhar esse caminho, né? Então foi bem sozinha mesmo, tentando entender o que fazer e decidindo quais rumos tomar. Nessa época eu queria fazer uma especialização em estética mesmo na faculdade que eu tinha feito a graduação. E aí depois dessa decepção com o mestrado me veio um estalo, né? Por que que eu vou continuar lá então se eu quero fazer o mestrado na outra faculdade, na faculdade pública? Então, eu fui pesquisar quais especializações tinham nessa faculdade, e aí acabei entrando na especialização em fisiologia humana. Isso foi muito importante para mim, porque aí eu pude conhecer mais dos professores, pude entender como funcionava todo o processo e tal. Na especialização, a maioria das pessoas não sabia nem que existia um curso de graduação em estética, né? Muitos professores ficavam bem interessados, os professores até falavam que é um curso que elas gostariam muito de fazer, enfim. Então, isso foi em 2011, poucas pessoas conheciam o curso, né? Uh, e também tinha aquelas falas, né, de, poxa, você está entendendo o que o professor está falando? Você teve aula de anatomia na faculdade? Eram bem comuns esses questionamentos. Mas aí, é claro, eu estudava bastante e quando saíram os resultados das primeiras provas, acho que eles entenderam o que eu estava entendendo, né? Que o esteticista também pode fazer uma especialização em uma área de fisiologia, que é o que a gente tem como base, né? Tudo que nós fazemos na estética tem como base a fisiologia humana. Bom, durante a especialização, eu também fiz algumas disciplinas como aluno especial, aluno não regular no mestrado. Essa é uma opção para quem está pensando no mestrado, então às vezes é difícil a gente chegar em uma faculdade diferente, né, em uma faculdade pública principalmente, e já entrar no mestrado. Então, essa opção é legal, você seleciona as disciplinas, né, entra em contato lá com a secretaria, vê quais disciplinas você pode fazer, e é legal que você já conhece como funcionam as coisas, é uma opção você fazer uma disciplina da pessoa que você quer que seja seu orientador, né, assim você consegue conhecer melhor, enfim. Eu acho uma ótima opção para quem vai tentar o mestrado, já para ir aparecendo também, né,
nesse local, nessa outra faculdade. Então, eu fiz isso, e aí precisava de uma orientadora, né, para o mestrado. A minha orientadora da especialização me indicou uma professora que trabalhava com bioquímica humana, metabolismo, então eu acreditei que de repente eu poderia fazer alguma pesquisa na área de estética, né, considerando o metabolismo, eu me interessava bastante por essa área de estética corporal, ainda me interesso, e, e aí eu fui conversar com ela, mas aí uma das coisas também que é preciso entender, em geral, os orientadores, eles não mudam muito da linha de pesquisa deles. Então, ela deixou bem claro que a linha de pesquisa dela era diabetes e que eu poderia, sim, que eu poderia ser orientada dela, não teria nenhum problema em relação à minha graduação, mas que, como todos os outros candidatos, eu tinha que passar na prova, né, e bem na entrevista, enfim. E aí foi isso que aconteceu. Então, o processo seletivo de mestrado, ele consiste de uma prova escrita, análise de currículo e a entrevista, né? Então, eu passei por essas etapas, fui aprovada com essa orientadora, e durante o meu mestrado eu não trabalhei com nada relacionado à estética, mas foi muito legal que eu pude conhecer muito de outras coisas e que eu continuei trabalhando com pacientes, com pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa clínica, né? Eu trabalhei com suplementação para diabéticos no mestrado. Então, foi uma vivência bem legal também. Outra coisa que é importante salientar é que esse mestrado que eu fiz em biociências e fisiopatologia, ele tinha profissionais de todas as áreas. Então, eu julgo muito importante esse contato nosso com profissionais de outras áreas, porque é um grande, é, é muito engrandecedor para nós enquanto profissionais, ter esse contato, essa troca de experiências. Bom, durante o mestrado ainda eu fiz uma especialização em docência no ensino superior, né? Porque eu já almejava também a docência para saber um pouco mais sobre isso. E aí terminei o mestrado, fui para o doutorado. Durante o doutorado também fiz a especialização em farmacologia, porque aí eu fui para o doutorado em ciências farmacêuticas, o mesmo programa de pós-graduação que eu queria fazer o mestrado e não podia porque eu não era farmacêutica. Então, o mundo dessas voltas também, né? Então, como eu já tinha um mestrado, o orientador me aceitou, então fiz o doutorado em ciências farmacêuticas e trabalhei com suplementação novamente, mas agora para portadores de HIV. Então, continuei também trabalhando com pessoas, foi uma pesquisa que me proporcionou muito conhecimento e muito crescimento enquanto ser humano também, né, por ser um grupo que tem muita dificuldade ainda em relação a preconceito e tudo mais. Então foi muito engrandecedor. E no laboratório que eu fiz o doutorado também nós tínhamos profissionais de todas as áreas. Então foi muito legal ter essa troca também no dia a dia, né? Porque são 4 anos que você vive um doutorado. No doutorado eu também tinha bolsa, então tanto no mestrado quanto no doutorado eu tinha dedicação total, né? Eu não trabalhava com outras coisas. Foi um período que eu fiquei um pouco afastada da estética, até um pouco desiludida em alguns períodos por tudo que eu estava vendo acontecer na estética, né? De falta de ciência mesmo. Então, foi legal que eu consegui me fortalecer em outras áreas para depois voltar. Eu coloquei aqui para vocês o print da minha publicação no Facebook no dia da minha defesa de doutorado, que foi dia 18 de setembro de 2017. E eu disse: para que servem os títulos? Para nada, se o caminho que percorreu para alcançá-los não te tornou um ser humano melhor ou não propiciou o bem a alguém. Essa colocação continua fazendo muito sentido para mim, total sentido para mim. Eu acho que a pós-graduação, aliás, eu tenho certeza, a pós-graduação me proporcionou esse crescimento enquanto profissional, enquanto ser humano. Então, não é um título apenas. Se nós buscarmos apenas pelo título, não vai ser tão produtivo. Então, esse crescimento enquanto profissional e enquanto pessoa também foi muito importante para mim. Por isso, eu super recomendo
que vocês busquem um programa de pós-graduação, se vocês gostam de pesquisa, se vocês querem se desenvolver ainda mais. Para falar sobre esse assunto, então, eu trouxe aqui a definição de pós-graduação lato sensu stricto sensu, que muitas vezes as pessoas me perguntam, também fico em dúvida, né? Então, a pós-graduação lato sensu são os cursos de especialização e MBA também. Eles têm uma duração mínima de 360 horas, e no final do curso, o aluno recebe um certificado, não um diploma. Preciso tomar água. Então, no final do curso, o aluno recebe um certificado. E as especializações, a pós-graduação lato sensu, ela é aberta para qualquer candidato que tenha um diploma de ensino superior. Então, os técnicos em estética, por exemplo, não podem fazer especialização, né? Nenhuma pós-graduação. Então, tem que ter o diploma de ensino superior e atender as exigências das instituições de ensino. Então, a instituição de ensino que determina, por exemplo, se uma pessoa que tem tal formação pode fazer tal especialização, tá? Eles que determinam as regras. Já a pós-graduação stricto sensu, ela compreende os programas de mestrado e doutorado. Então, eles são abertos aos candidatos que tenham diploma também de ensino superior, né, de graduação. Então, não precisa ter uma especialização para ir para um mestrado ou para um doutorado. Então, precisa ter o diploma de graduação e atender às exigências da instituição de ensino e do edital de seleção de alunos. Então, o programa de pós-graduação vai definir tudo que um candidato precisa ter para entrar no programa de pós-graduação. Aí tem aquele processo que eu comentei com vocês, de prova, análise de currículo e entrevista. Em geral, é isso. E aí a prova também vai variar de acordo com o programa que você vai fazer, né, o mestrado ou doutorado. O que é necessário para cursar o mestrado e doutorado? Eu coloquei aqui algumas dicas, então, para vocês, né, para quem já está pensando nessa área. Muito importante, ter um currículo Lattes atualizado. Vocês tiveram ou terão uma oficina, né, de elaboração do Lattes, então, o currículo Lattes, ele é utilizado por todos os pesquisadores no Brasil, ele é o padrão, né, para pesquisadores no Brasil, então, se você entrar lá, você vai ver tudo que a pessoa fez na vida acadêmica, todas as publicações, as especializações, os eventos que ela participou, todo o currículo completo dela está lá. Então, para participar, quando você participa de uma seleção de mestrado, por exemplo, eles vão exigir o seu currículo Lattes documentado. Também é muito importante o conhecimento em inglês, né? A ciência fala inglês, continuamos assim. As principais revistas do mundo, elas são em inglês, então é de extrema importância, e os programas de pós-graduação também exigem isso, você tem que apresentar um teste de proficiência, né? Hoje, com acesso à internet, a gente tem vários cursos online, muitos cursos gratuitos, então é uma forma de conseguir isso, né? Mesmo para quem não quer fazer o mestrado, o doutorado, não tem esse objetivo, pelo menos por enquanto, aprender inglês é muito importante para ler os artigos científicos também, para nos conectar com outros profissionais, né, de outros países. Então, é um ponto muito importante. Importantíssimo, ter disciplina para estudar em vez de lamentar. Então, tiveram, sim, alguns momentos no mestrado, principalmente, que eu tive que fazer algumas disciplinas que não tinham nada a ver com estética, na verdade, nenhuma tinha a ver com estética diretamente, né? Mas alguns momentos em que eu entrei em desespero mesmo, de chorar, de é o que vou fazer agora, né? Mas aí, até coloquei aqui para vocês, quando a gente tem um desafio, né? Muitas vezes quando a gente tem um desafio, vem aquele medo, quando tem um trabalho difícil para fazer, um artigo difícil para ler, enfim, é sempre uma oportunidade, ou para nós evoluirmos a partir dessa atividade difícil, desse desafio, ou é uma justificativa para nós desistirmos. Então, nós que escolhemos no que nós vamos transformar esse desafio, em uma desculpa ou em crescimento, certo? Então, ter ciência que vão ter desafios no caminho da pós-graduação é muito importante.
mas vale muito a pena o crescimento que tudo isso proporciona. E eu considero muito importante também o trabalho em equipe multidisciplinar. Então, eu comentei com vocês os temas das minhas pesquisas, eu conduzi toda a pesquisa, organizei tudo, mas eu não necessariamente fiz tudo, porque, por exemplo, eu não sou habilitada para fazer coleta de sangue. Em todas as minhas pesquisas tinha coleta de sangue, então tinha outros profissionais na equipe que atuavam dessa forma. Análise estatística, eu também tinha parceria, continuo com parceria, inclusive, com os estatísticos para fazer uma análise mais apurada. Então, para mim, o segredo da vida não é saber tudo, mas é estar conectados a pessoas que proporcionam essa construção, né, de não só de conhecimento, mas na vida mesmo. Então, é uma dica muito importante para esse caminho. Bom, falamos então da ciência, do caminho para pós-graduação e quando é que nós teremos mais pesquisa científica na estética? Chegamos ao nosso terceiro ponto. Muitas vezes em aulas, palestras, vocês devem ter ouvido aquela frase, né? Como, precisa de mais pesquisa na área de estética, ou que não tem estudo suficiente em determinada área, em determinado assunto da estética. Porém, reclamar não muda nada, né? Então, eu coloquei algumas sugestões de como nós poderíamos ter mais pesquisa científica na estética, como que nós podemos contribuir para isso. Primeiro, cursar uma pós-graduação, né, seja uma especialização ou mestrado ou um doutorado, enfim, e desenvolver uma pesquisa legal, né, que contribua com a nossa área. Segundo ponto, aí para quem não quer fazer pós-graduação de jeito nenhum, formar grupos de estudo, essa é uma ótima opção, né, ter grupos de estudo sobre os assuntos relacionados à estética, os assuntos que você mais gosta, enfim. Exigir estudos das empresas de equipamentos e de cosméticos, eu acho que nós somos muito falhos, eu me coloco nesse ponto também. Muitas vezes uma empresa apresenta um cosmético, um equipamento novo, e nós nos contentamos com aquela explicação superficial de, sei lá, estimula a síntese de colágeno, clareia a pele, mas não entendemos o porquê. Basta ver nas feiras de cosmético, né? Quando a gente passa pelos estandes, dificilmente tem uma pessoa com capacidade técnica para explicar para a gente o que realmente acontece. A maioria das pessoas lá são só vendedores. Então, eu acho que um dos pontos que nós podemos bater na tecla é realmente exigir das empresas os estudos e explicações de como acontece o processo, como acontece o que elas estão prometendo que aquele equipamento, aquele cosmético faz. Questionar resultados e métodos em congressos, né? Então, também muitas vezes são apresentados estudos em congressos, algumas vezes não se apresenta a metodologia, não se apresenta como foi feito aquilo, só as fotos de antes e depois. Então, é bem importante nós começarmos a questionar mais como que foi que se chegaram àqueles resultados. Participar de discussões embasadas na ciência. Então, esse é um outro ponto, né? Muitas vezes, em grupo de WhatsApp ou do Facebook, enfim, a gente vê aquelas perguntas clássicas, né, de quantas sessões, o que você fez, ou simplesmente, tem um paciente aqui com melasma, eu não sei o que fazer, o que vocês fazem, sabe? Ter essa troca de experiência do que outros profissionais fazem é muito importante, mas muitas vezes o que eu vejo são mensagens de coisas básicas, sabe? Princípios básicos da estética que a pessoa não se preocupou nem em pesquisar antes para ver se tem um artigo, por exemplo, relacionado ao tema, um curso, um vídeo, qualquer coisa. A gente tem muito material ultimamente, né, com ótimos profissionais. Então, a pessoa muitas vezes nem buscou e está lá, perguntando no WhatsApp o que fazer, né? Então, acho que é cada vez mais importante nós basearmos as nossas discussões em ciência, realmente, entender por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então, entender o que está acontecendo na pele do seu paciente, por que ele apresenta aquilo, por que você está fazendo o procedimento
nessa ordem, sabe? Não só comprar um kit, seguir o protocolo da empresa, entender por que está dessa forma, entender o que eu realmente preciso, se eu preciso comprar aquele kit todo, sabe? Entender o que está acontecendo no meu paciente, o que eu estou proporcionando lá para definir o que eu realmente preciso fazer. Né? E assim a gente tem mais eficiência nos nossos tratamentos. Aí um outro ponto que eu quero levantar é em relação ao reconhecimento, né? Na estética nós falamos muito sobre reconhecimento, sobre outros profissionais estarem atuando na nossa área, enfim. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que faz com que você diga que um profissional é excelente? Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto. O que que faz você dizer que aquele profissional é excelente? É a forma como ele trabalha, todo o conhecimento que ele tem para realizar o que ele realiza, ou é um conselho que cobra todos os engenheiros e arquitetos, uma estipulação de preços, enfim. Eu entendo que sim, nós termos um conselho é muito importante, pode proporcionar muito crescimento para nós, mas será que realmente ter um conselho vai trazer o reconhecimento para a nossa profissão? Será que não tem coisas que nós podemos fazer agora? Não dá para melhorar o que nós já estamos fazendo? Não dá para nós embasarmos mais o que nós fazemos em ciência, realmente, para discutir de igual para igual com outros profissionais, em vez de só ficar reclamando que a pessoa está entrando na nossa área? Fica a pergunta, então. E aí eu lanço o desafio aqui se não chegou a hora de nós subirmos o nível da discussão, sabe? De, em vez de discutir quem pode e quem não pode, de realmente mostrar a que nós viemos, com bases sólidas, né? Bases sólidas estão na ciência. Então, que tal menos? O que eu faço no meu paciente que tem melasma? Quantas sessões? Né? Essa pergunta é clássica. Está roubando nossa área de atuação? Se estão agindo assim, então vamos agir também. É um péssimo profissional, só quer vender, né? Pessoas que criticam os profissionais, até mesmo da nossa área. Que tal menos disso e mais de discussões embasadas em artigos científicos, questionar qual metodologia usou para a pesquisa e como analisou os resultados, que tal mais troca de experiências, mais atuação multidisciplinar e mais união da nossa classe? Que tal nós subirmos o nível nesse sentido? E para finalizar, eu gostaria de lembrar para vocês que o mais bonito da nossa profissão, né, é que nós lidamos com vidas, nós o tempo todo estamos tocando, cuidando de pessoas, isso é maravilhoso. E é por isso, justamente por isso, que nós precisamos ter bases sólidas, precisamos oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Quem tem filho, ou, por exemplo, para os seus pais, para qualquer pessoa que você ame muito, você iria, por exemplo, oferecer para ela um remédio que não tem nenhuma comprovação científica, porque você acha que pode ter resultados? Ou você ia procurar algo que seja efetivo, que outras pessoas já tomaram, que realmente vai curar essa pessoa, né? Então, eu acho que nós precisamos olhar para os nossos pacientes com amor nesse sentido também, de buscar oferecer para eles o melhor e o que realmente tem comprovação científica, né? Que é o que vai oferecer um tratamento mais seguro para os nossos pacientes e mais eficiente. Então, o meu convite hoje, a principal provocação dessa palestra, é para que você seja a mudança, para que cada um de nós consiga fazer a diferença enquanto esteticistas, né? Que nós consigamos realmente fazer com que nós sejamos mais valorizados a partir de uma valorização nossa, da busca por um crescimento profissional de cada um de nós, uma busca individual e uma busca que também pode formar grupos, por exemplo, né? Mas que tenha como base sólida a ciência. Enfim, esses são os meus contatos. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Eu estou tentando retomar a minha página, que é chamada Beleza Racional.
tentando voltar a escrever, né, sobre assuntos interessantes na área de estética e com embasamento científico. Aí vocês podem conferir isso no LinkedIn, podem se conectar comigo lá no LinkedIn ou mandar e-mail, enfim. O LinkedIn, inclusive, também é uma ótima rede social, uma rede social profissional que nós podemos explorar também para nos conectar a ótimos profissionais, certo? Foi um prazer conversar com vocês, estou à disposição para continuar falando sobre esse assunto ou qualquer outro assunto da estética e desejo muito sucesso e muito amor pelo que vocês fazem, pelo que nós fazemos, que é cuidar das pessoas. Muito obrigada.